Mateus capítulo 7, a partir do verso 13, quem achou, diga amém. Se não achou, pode acompanhar conosco no telão. Diz assim a palavra de Deus: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas de espinheiro ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém, queridos? Nós vamos entrar nesse texto daqui a pouco, mas o tema da nossa mensagem hoje é a escolha é sua. A escolha é sua. Queria dizer isso para você, porque isso também eu digo para mim. Juliana, a escolha é sua. Meu irmão, a escolha é sua, a escolha é de cada um de nós. E eu queria, desde já, perguntar para você, se você já tomou uma decisão muito importante na sua vida. E qual é essa decisão? Ou seja, qual foi a decisão mais importante que você já tomou em toda a sua vida? Quero te dar alguns minutinhos aí para você pensar. Qual foi a decisão mais importante que você já tomou em toda a sua vida? Talvez o marido olhou para a esposa, já estou vendo aí alguns olhares, alguns pensamentos. Qual foi a decisão, a escolha mais importante que você fez na sua vida até hoje? Isso não significa que você não vai fazer novas decisões, mas até hoje, qual foi a mais importante? Para mim, eu pensei muito nessa questão. E para mim, queridos, a decisão mais importante que eu fiz em toda a minha vida foi entregar a minha vida para Jesus. A decisão mais marcante da minha história foi um dia dizer para Jesus, eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Essa decisão eu tomei quando eu estava com 15 anos, me aproximando dos 16 anos de idade. E eu vivi aqueles conflitos de adolescente. Eu estava numa fase turbulenta da minha vida, porque eu não entendia o porquê de tanto sofrimento, o porquê de tanta
perda. Eu havia perdido meu pai, eu havia perdido a minha irmã com 16 anos de idade. Eu tinha vivido uma história triste de ver minhas outras 2 irmãs hospitalizadas, com vários cortes na cabeça, ou seja, uma atmosfera de morte, uma sensação ruim, constante na minha casa, aquele ambiente de dor. E na adolescência eu estava em busca. Eu estava à procura, eu estava questionando o valor da vida. Para que viver? E talvez, se a minha adolescência fosse agora, nesse exato momento, eu ia dizer que eu estava com depressão. Pelos sintomas que eu tinha na minha adolescência, de tristeza, de isolamento, de sentimentos de inadequação. Eu me sentia muito mal na minha adolescência. Até que um dia me apresentaram o Evangelho. Até que um dia me contaram que aquela história que Jesus foi para a cruz não é simplesmente uma história bonitinha, que as pessoas lembram na véspera de Natal e às vezes na noite de Natal. Aquela história tinha um sentido muito mais amplo. Jesus assumiu aquela cruz para perdoar os meus pecados. E quando eu ouvi aquilo foi muito importante para mim, porque eu me sentia tão pecadora. Eu já tinha feito tanta coisa errada na minha infância, na minha adolescência, aquele desejo de descobrir, aquele desejo de conquistar as coisas, muitas mentiras, muitas coisas erradas. E havia no meu coração um sentimento de culpa tão grande, tão grande. E quando eu ouvi dizer que Jesus morreu para perdoar os meus pecados, eu comecei a entender o que é graça. E graça é favor imerecido. Eu não fiz nada por merecer, ninguém fez nada por merecer, mas Jesus fez. Jesus fez. Jesus foi para a cruz para pagar o preço pelos nossos pecados. Quando eu entendi isso, eu posso dizer aquela antiga canção que eu sempre lembro das minhas pregações: Jesus Cristo mudou meu viver. Sim, Jesus Cristo mudou o meu viver. Quando eu estava ali, chegando aos meus 16 anos, eu disse: Jesus, eu aceito o Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu quero a sua vida em mim. Mas eu confesso, eu sei que tem alguns adolescentes aqui, eu quero explicar isso. Eu confesso que eu senti muito medo. Eu senti um conflito muito grande, porque quando o pastor estava ali, era um acampamento de jovem fazendo apelo, ele dizia: levanta suas mãos, quem quer aceitar Jesus. Eu pensava, mas eu quero, mas eu tenho tanta coisa que eu tenho medo de abrir mão. E eu ficava naquele conflito, o coração borbulhando de vontade, mas a mente com medo, aquela preocupação, até que algo me impulsionou, e eu sei que é o Espírito Santo, e eu levantei as minhas mãos. E ele falou: você que levantou as mãos, agora dá um passo e vem aqui na frente. Queridos, aquilo foi libertador para mim. Mas eu lembro dos meus passos indo para frente do altar pensando: eu sei que eu estou tomando uma decisão muito séria. Eu sei que eu estou tomando uma decisão muito séria. Isso foi tão impactante para mim. Eu estava no acampamento para adolescentes e cada quarto tinha uma conselheira. Então essa conselheira cuidava de 5 meninas daquele quarto. E aí quando eu saí da capela, depois do apelo, do louvor, eu saí assim, com aquele misto de alegria, mas com sentimento de medo. E a minha conselheira, chamada Andréia, foi atrás de mim. Ela falou: Juliana, como você está se sentindo? E aí eu abri meu coração, falei: Andréia, muita alegria, mas muito medo. Porque eu vou voltar para a cidade, eu vou voltar para minha casa e eu sei que eu vou encarar coisas difíceis. Mas ela falou: Juliana, calma. A Bíblia diz no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Hoje você deu o primeiro passo de entregar. Agora o resto deixa que ele vai fazer. Já se passou 34 anos da minha caminhada com Jesus. Jesus foi a decisão mais certa, a mais importante na minha vida. Mas não significa que no decorrer da minha história eu não tomei algumas decisões erradas. Eu tomei algumas decisões erradas. Mas pelo fato de eu ter decidido andar com Jesus, deixar Jesus me conduzir, algo sobrenatural também aconteceu quando eu dei os meus passos errados. Tomei algumas decisões erradas. Ele veio com o seu amor, com a sua graça e me fez permanecer de pé. Me fez estar até aqui. Chegar até aqui. E hoje eu estou aqui pregando para vocês com a consciência de que a graça e a misericórdia de Deus que me alcançou. Mas eu fiz uma escolha. Lá no meu passado, eu decidi
dizer: Jesus, eu quero andar contigo. Eu quero que a minha vida seja a sua casa. Eu quero perguntar para você hoje qual é a escolha mais importante que você já fez em sua vida. Quando a gente olha para esse texto aqui, é um texto muito conhecido do capítulo 5 até o capítulo 7, é o conhecido Sermão do Monte. E Jesus traz vários assuntos aqui no Sermão do Monte. É Jesus pregando, Jesus anunciando o Evangelho, anunciando a palavra de Deus. Mas dentro dos assuntos que Jesus vai traçando no Sermão do Monte, algo se destaca nesse sermão. Jesus traz uma clareza de que o nosso caráter sendo transformado muda o nosso destino. Presta atenção na frase que eu estou falando para vocês. Repita comigo, diga assim: quando o meu caráter é transformado por Jesus, o meu destino é outro. O meu destino é outro. E aí esses 3 textos que eu li para vocês agora, essas 3 comparações que Jesus traz no finalzinho do Sermão do Monte, nos fazem entender que nós precisamos fazer a escolha certa na nossa vida. Porque se fizermos a escolha certa, nós vamos ter um destino marcado por milagres. Nós vamos viver experiências sobrenaturais com Deus. Nós vamos experimentar uma misericórdia de Deus que não tem fim, que se renova a cada manhã. Se nós fizermos a decisão certa de dizer: Jesus, eu quero andar contigo, e nós de fato abrirmos o nosso coração para andarmos com Jesus, com certeza, mesmo diante de alguns passos errados que ainda podemos dar nessa caminhada, nós vamos ter aquele que nos sustenta. Quantos podem dizer amém? Amém, queridos? Então eu quero dizer para vocês que o que Jesus está traçando aqui é que a sua escolha pode mudar o seu destino. E a verdade é que quando o nosso coração é trabalhado por Deus, a nossa conduta é transformada. E quando a nossa conduta é transformada, nós andamos no destino que Deus tem traçado para nós. E agora, observando essas comparações, esses contrastes que Jesus fez, eu quero trazer algumas lições para nós hoje à noite. Combinado? Então, prepara o teu coração para receber a palavra de Deus. Jesus não estava simplesmente fazendo uma comparação por fazer. Ele estava trazendo para nós um sentido muito espiritual e que tem tudo a ver com aquilo que nós precisamos hoje. Primeiro, ele traça a porta estreita. Uma porta bem estreitinha que leva para um caminho estreito. E ele diz que são poucos os que acertam esse caminho ou entram por essa porta. Ele diz que essa porta conduz ao caminho estreito, porém que nos leva à vida eterna, à comunhão com Deus. Mas ele traz então que essa porta é estreita e que esse caminho é estreito. Mas ele também diz que tem uma porta larga e que tem um caminho aberto e que são muitos que optam por esse caminho, mas esse caminho é caminho de morte e não caminho de vida. E depois Jesus também faz outro contraste, outra comparação. Ele fala que se conhece uma árvore, você descobre se a árvore é boa depois que você pega o fruto dela e experimenta o fruto dela. Se o fruto for saudável, se o fruto for bom, então a árvore é boa. Então a árvore pode ter uma boa aparência, pode ter boas folhas, mas ela tem que dar o devido fruto. Por isso que ele fala que não se colhe figos de uvas, ou seja, ele faz uma comparação ali. Que cada árvore tem os seus próprios frutos, mas você conhece a árvore pelos frutos. E aí ele fala também dos 2 fundamentos, ou seja, a casa que é edificada sobre a rocha, que experimenta tempestades, que experimenta vendavais, que experimenta muitas crises, mas porque essa casa foi firmada na rocha, ela permanece diante das crises, dos vendavais, das tempestades. Mas ele também faz outro contraste, dizendo que tem casas que são edificadas sobre areia.
E quando vêm as tempestades, os vendavais, as dificuldades, essas casas se desabam. Elas não permanecem. E, queridos, eu quero dizer para vocês que esses contrastes, essas comparações que Jesus está trazendo aqui, Ele está relacionando a nossa vida para com Deus. Ele está trazendo aqui uma comparação para que nós possamos entender que o nosso relacionamento com Deus é que define o nosso destino. O nosso relacionamento com Deus é que define o nosso caminho. O nosso relacionamento com Deus é que nos leva à eternidade, é que nos leva de volta aos braços do Pai. E eu quero dizer algo para vocês, o nosso Deus é o Deus que transforma qualquer situação. É tanto que quando você lê Gênesis capítulo 1, a ação de Deus ali já vem transformando o caos. A terra estava sem forma e vazia. E ali veio Deus transformando algo sem forma e dando forma novamente. E Deus preenchendo aquilo que estava vazio. Deus mudando todas as coisas. Deus trazendo à existência todas as coisas. Então eu quero te dizer que Deus é o Deus que transforma qualquer situação. É o Deus que muda qualquer cenário. É o Deus que tem poder para curar e transformar qualquer coração. Se Jesus Cristo mudou o meu viver, Ele também muda o viver de qualquer pessoa. Ele muda o coração de qualquer um. Se Jesus me deu a chance de estar aqui pregando para você hoje, então amanhã você pode ser um grande pregador, uma grande mulher, um homem sendo tremendamente usado por Deus, porque é a mesma graça. É a mesma misericórdia. Mas esse sermão é precioso demais. Essa palavra que Jesus está trazendo aqui é muito preciosa e eu quero trazer essas 3 comparações para trazer algumas lições para nós hoje à noite. A porta estreita é a que leva ao caminho estreito e essa é a que conduz à vida, foi o que Jesus disse. Jesus disse em João 10, capítulo 7, diz assim, Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Que porta estreita é essa que Jesus está falando? Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Jesus é essa porta estreita, que nos conduz a um caminho estreito. Ou seja, o próprio Jesus disse que caminhar com Ele é diferente. Que caminhar com Ele é algo diferente do que a maioria vai optar. Porque também Ele faz o contraste de que existe uma porta larga e um caminho largo. E são muitos que vão optar por esse caminho. Mas o caminho estreito é um andar com Jesus, é um relacionar com Jesus. E andar com Jesus nunca foi fácil. Sempre foi desafiador. Se você ouviu algum dia de que andar com Jesus é só alegria, que não vai ter luta, que não vai ter problema, vou te dizer que esse não é o genuíno evangelho. Porque o próprio Jesus disse para mim e para você, no mundo vocês vão ter aflição. Mas tem de bom ânimo, eu já venci para vocês. Mas ele não disse nesse texto, fique tranquilo, vocês não vão ter aflição, eu já venci. Não, ele falou, vocês vão ter aflições. Vocês vão passar por dias difíceis, mas eu já venci. Essa porta estreita é uma caminhada diária com Jesus. Para que o seu destino seja mudado e seja marcado por milagres. Para que a sua vida seja conduzida pelo sobrenatural de Deus, você precisa entrar por essa porta. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. O Senhor nos diz isso lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir o coração, essa casa, eu vou entrar. Eu vou cear com Ele, Ele comigo. Jesus, Ele quer ter um relacionamento conosco do lado de dentro. Não simplesmente no domingo, não simplesmente através do culto que você assiste hoje, através dos meios de comunicação. Jesus quer ter um relacionamento com você. Ele quer entrar no teu coração. Mas para isso você tem que dizer, Jesus, então eu sei, eu creio que o Senhor é essa porta. E eu quero também passar por ela. Eu quero que o Senhor entre no meu coração. E eu quero também fazer parte da sua vida. Eu quero esse relacionamento contigo. Eu quero ceiar contigo, eu quero relacionar com o Senhor.
Mas o Senhor diz que não é uma caminhada fácil. Tem desafios. Mas o Senhor também diz que andar com Jesus implica deixar as coisas velhas para trás. Lá em 2 Coríntios 5,17 ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram, e eis que se fizeram novas. Ou seja, decidir andar com Jesus, claro que é decidir por um caminho diferenciado do que a multidão vai decidir, sim. É um caminho de desafios, sim. Mas é um caminho onde eu deixo as coisas velhas para trás, porque agora eu nasci de novo. Eu sou uma nova criatura. Onde acontece esse novo nascimento é no teu coração, querido. A Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, de verdade, Ele vem morar em nós, nós nascemos de dentro para fora, isso chama um nascimento espiritual. Nicodemos era um homem muito religioso que queria saber mais de Jesus, conhecer mais sobre Jesus, e ele vai à noite conversar com Jesus para extrair mais sabedoria de Jesus, porque ele era um homem muito sábio também. Quando ele vai conversar com Jesus, Jesus fala: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nicodemos, por ser um homem inteligente, ele fala: mas como assim nascer de novo? Eu vou entrar no ventre da minha mãe agora, depois de velho, e nascer de novo? Jesus falou: não é esse nascimento que eu estou falando para você. Ele estava falando do nascimento do Espírito. Nascer de dentro para fora. Sabe, queridos, muitas vezes nós ouvimos sobre Deus. Sabemos que Deus é bom, mas ainda não escolhemos andar com Deus. Muitas vezes achamos legal o culto. Gostamos da pregação do pastor. Gostamos dos cânticos que são cantados. Ficamos familiarizados com o Evangelho, mas ainda não fizemos a escolha certa de andar com Jesus. E Jesus sabe disso. Por isso ele começa a traçar esse assunto de uma forma muito clara. Andar com Jesus implica negar-se a si mesmo. Ele diz em Lucas 9:23, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e me siga. Então, quando Jesus estava ali pregando, ele diz: vocês querem me seguir? Então vem, eu estou chamando vocês para andar comigo. Mas o caminho é negar a si mesmo, dia a dia. É tomar a sua cruz e me seguir. E às vezes nós não paramos para observar que andar com Jesus implica esse negar a mim mesmo dia a dia. Esse relacionamento com Jesus vem moldando o meu caráter, vem me ensinando o que é andar com Ele. Fala para o seu irmão assim com carinho e respeito: quem anda com sábio fica sábio. E Jesus quer andar com você e fazer de você uma pessoa sábia. Mas Jesus diz que para andar com Ele deveria negar-se a si mesmo. Então Jesus traça de uma forma muito clara que andar com Ele é um caminho diferenciado, é um caminho mais estreito. Precisa sim entender que é desafiador, precisa entender que temos que deixar as coisas velhas para trás e precisamos entender que precisamos às vezes dizer: Juliana, fica quietinha no seu canto, porque agora Jesus quer te ensinar. Negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo. E quando nós deixamos as coisas velhas para trás e decidimos aprender com Jesus, nós começamos a ver que é possível sermos diferentes. Talvez hoje você está lutando com algumas fraquezas suas. Quero dizer para você que é possível ser diferente se você deixar Jesus trabalhar aí dentro. E outra comparação, outro paralelo que Jesus faz aqui é com árvores. Pelos frutos se conhece. Esse texto eu queria que a gente desse uma checada nele novamente, porque aí ele começa dizendo: acautelai-vos. A gente vai voltar lá para ele em Mateus, capítulo
7, verso 28. Ou melhor, verso 15, tá certo. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. 16. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhe-se porventura uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Acautelai-vos dos falsos profetas. E eu quero trazer uma nova observação. Ele nos ensinou que o caminho é estreito. E nós sabemos que tem algumas implicações para andar com Jesus. Mas quando Jesus trata desse assunto, ele fala: agora chegou a hora de vocês ter cautela. Porque vai existir falsos profetas dizendo para vocês que tem um caminho mais fácil. Vai existir falsos profetas dizendo para vocês: não é bem assim não. Não precisa ser assim, esse negócio de negar a si mesmo não é bem assim. Vai existir aqueles que virão com um evangelho relativista, mudando aquilo que jamais deve ser mudado. Porque a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 1, ai daquele que tirar ou acrescentar um tio, uma vírgula, na palavra do Senhor. Então é com temor e tremor que eu digo para vocês que o próprio Jesus falou para mim e para você: você precisa tomar a decisão certa de andar nesse caminho mais estreito. Mas você também precisa ter cautela, porque você muitas vezes é influenciado pelo que você ouve. E você precisa observar. Mas como, Jesus, eu vou descobrir se aquele profeta é verdadeiro, se ele vem da parte do Senhor? Aí Jesus faz de novo esse contraste entre a árvore boa, que produz bons frutos, e a árvore má, que produz os maus frutos. E ele diz: é impossível a má produzir bom e a boa produzir ruim. Então preste atenção. Você precisa observar os frutos. Mas como? Como eu vou descobrir? Atitudes, caráter sendo moldado, pessoa sendo transformada por Deus. Se a pessoa está sendo transformada por Deus, se a pessoa está sendo moldada por Deus, ou ela é do tipo que prega: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Porque o Evangelho traz implicações para nós. O Evangelho, ele vem nos colocando no prumo novamente, ele vem nos alinhando a esse caminho estreito, mas que nos leva à eternidade com o Pai. E aí ele alerta e fala: cuidado, porque é pelos frutos que se conhece a árvore. Cuidado com os falsos profetas que estão induzindo para o caminho mais fácil. Amados, não opte pelo mais fácil. Nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. Nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos conhecer mais sobre o Deus Criador de todas as coisas, que verdadeiramente nos amou. Ele diz aqui: cuidado, porque você precisa observar o que está se passando por aí. E nós vivemos hoje uma grande mudança mundial nos meios de comunicação. Grande mudança mundial. Antigamente, para eu participar de um seminário, eu tinha que talvez ir lá no Brasil, dependendo do tipo de seminário que eu gostaria de estar. Não é verdade? Eu estava conversando com uma pessoa ontem e ela disse: como eu queria ter uma consulta com a médica que estava lá no Brasil. E eu uma vez liguei para ela, falei: por favor, não, a lei não me permite. Eu não posso te consultar daqui. Mas agora mudou, agora permite. E ela consegue daqui fazer uma consulta lá no Brasil. Porque o mundo mudou. E agora muitos estão optando por aquilo que eles querem ouvir. Ah, não, eu vou escolher a pregação que eu vou ouvir, eu vou escolher o culto que eu vou ouvir. Claro, nós temos direito de escolher. Mas eu quero te perguntar: você conhece o verdadeiro? O Evangelho? Para que você possa definir a sua fé
nos princípios do Senhor Jesus e descobrir se aquela árvore é boa ou não. Precisamos ter cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo. Eu vou falar algo com muito amor e temor para nós que estamos aqui e para aqueles que estão nos ouvindo. Cada um tem o seu desafio. Nós estamos vivendo uma mudança mundial. Isso é claro, nós temos que ter precaução ainda sim, mas o culto é essencial. Como comer é importante, como trabalhar é importante, cultuar a Deus é extremamente importante. Não deve ser negociado o seu tempo com Deus. Não deve ser negociado o seu tempo de aprender sobre Deus. O pastoreado é fundamental. A ovelha precisa ser pastoreada. A ovelha precisa ser cuidada. A ovelha é simples. Se você for analisar essa analogia da ovelha, por que Jesus nos chama de ovelha? A ovelha precisa do bom pastor. A ovelha precisa do cajado com aquela curvinha que pega a ovelhinha e fala: volta, minha filha, volta, meu filho, para o aprisco, vem comer, senão você fica fraco e você se perde nessa caminhada. Volta. Precisamos congregar, precisamos alimentar da palavra de Deus, precisamos estar debaixo da cobertura espiritual dos nossos pastores, precisamos ser cuidados. Algumas coisas podem mudar, mas alguns princípios da palavra de Deus são imutáveis. São imutáveis. Precisamos entender o quanto é essencial estarmos debaixo do cuidado pastoral, estarmos debaixo do trabalhar do Espírito Santo no meio da congregação, queridos. Por isso está escrito lá em Hebreus que não devemos deixar de congregar. Isso foi escrito há quantos anos? E ele diz: como é costume de alguns. Naquela época já existia. Imagina agora, com tanta mudança acontecendo. Há casos, e graças a Deus pelo meio de comunicação, e a pessoa pode agora receber o alimento, pode agora crescer espiritualmente dentro de casa, mas é necessário esse vínculo do pastoreado. É necessário essa cobertura, é necessário esse cuidado. Cuidado com o distanciamento espiritual. Cuidado com o distanciamento espiritual. Nós estamos vivendo algumas mudanças, mas não podemos perder o caminho. O caminho é estreito. Tem implicações. Nós precisamos, como filhos de Deus, andar nesse caminho. E como filhos de Deus, discernir a quem eu vou ouvir, que voz vai me ensinar, porque eu não quero perder a minha caminhada com Deus. Eu não quero perder o propósito de Deus para a minha vida. Eu quero viver o destino que Deus traçou para mim. Eu quero estar diante do Senhor. Jesus disse assim em Mateus 7:21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Nesse texto, quando Jesus fala da árvore, logo depois ele fala que algumas pessoas no último dia vão chegar diante dele e vão dizer: Jesus, em teu nome expelimos demônios, em teu nome curamos enfermos, em teu nome, Jesus, profetizamos. Jesus vai dizer para eles: apartai-vos de mim, eu não vos conheci. Peraí, mas essa pessoa expeliu demônios em nome de Jesus e curou enfermos em nome de Jesus? Sim, porque há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E se aquela pessoa que recebe aquela oração que é feita em nome de Jesus, Jesus está vendo a fé naquele coração e Jesus opera naquele coração. Mas tem muitos mercenários usando o nome de Jesus. Tem muitos falsos profetas por aí usando o nome de Jesus. E Jesus vai dizer no último dia: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheci. Ou seja, Jesus quer ter um relacionamento com você, onde você o conhece e se deixa ser conhecido por Ele. Não que Ele não te conheça, mas é que você não precisa ter medo de ser quem você é. Você pode se aproximar diante dele, sabendo que ele te conhece. Mesmo assim, ele te aceita. Mas ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua história. E depois ele fala sobre os dois fundamentos. Ou seja, a casa que foi alicerçada sobre a rocha e a casa que foi alicerçada na areia.
Então ele está traçando ali, você tem que escolher esse caminho. Porque se você escolhe o caminho estreito e obedece a minha palavra, você ouve e obedece, ele diz, todo aquele que me diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, esse entrará. Se você ouve a voz de Deus, se você começa a decidir no seu dia a dia, eu vou ouvir a voz e vou obedecer, você está fundamentando a sua vida. Você está edificando a sua história sobre a rocha. Essa rocha é Jesus. Ele diz que todos aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, então esses estão sendo fundamentados na rocha que é Jesus. E baseado nesses 3 contrastes que Jesus faz, eu quero trazer algumas observações para nós hoje à noite. Para Jesus, o que somos é mais importante do que o que fazemos. Então eu quero que você repita essa frase comigo e diga assim: para Jesus, o que eu sou é mais importante do que o que eu faço. Jesus está interessado em ter um relacionamento contigo. Jesus está interessado em ser o centro aí no teu coração, porque Ele pode mudar a sua história. Ele pode te conduzir a um novo destino. Os caminhos do Senhor são mais altos. Os planos do Senhor para a sua vida são mais altos. A Bíblia conta uma história de que Jesus foi na casa de Maria e Marta. E ali Jesus senta e começa a ensinar a palavra dele. E Maria e Marta eram irmãs. E Maria, por ver Jesus ensinando, quer receber de Jesus e senta aos pés de Jesus. E começa a ouvir os ensinamentos de Jesus. E Marta queria fazer algo para Jesus. Queria fazer uma boa comida para Jesus. E naquele tempo eu imagino que era muito difícil fazer comida, porque você não pegava ali o frango limpinho já. Né? Você não pegava já tudo preparado como nós compramos hoje no supermercado. E Marta viu que Maria estava ali sentada ouvindo Jesus e chegou e Jesus falou: mestre, o senhor não está preocupado aí que eu fico trabalhando e servindo aqui sozinha? Manda essa irmã minha levantar e me ajudar. E Jesus fala: Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas e uma só é importante. Maria escolheu a melhor parte e eu não posso tirar isso dela. Maria tinha escolhido aprender com Jesus. Eu preciso aprender com Jesus. Nós precisamos aprender com Jesus. Jesus fala assim: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus quer que você aprenda com Ele. Para Jesus, é muito mais importante você se relacionar com Ele, receber dele e depois aprender a fazer com ele e depois fazer para ele. Foi assim que ele fez com os discípulos. Ele disse para os discípulos: vem e me segue. E os discípulos seguiram Jesus e ficou ali ouvindo e aprendendo. Depois Jesus falou: vem e faz comigo. E eles fizeram junto com Jesus. E Jesus falou: agora vocês vão e fazem, porque o meu poder já está sobre vocês e vocês vão ser bem-sucedidos. Mas primeiro precisamos andar com Jesus. Queridos, Deus tem muito para fazer em ti e através de você. Sabe essa fraqueza, essa luta, essa dificuldade que você está enfrentando hoje? Pode ser daqui a pouco o grande testemunho de superação que você vai dar. Vai ser o grande testemunho que vai encorajar muitos outros. Muitos outros. Jesus é aquele que vai de encontro aos problemáticos. Ele foi lá num povoado que chamava Gadara, que tinha um homem cheio de demônios, e tinha tanto demônios, era uma legião de demônios, que esse homem não podia ser preso nem por correntes, ele conseguia quebrar as correntes de aço, ele saía nu, ele andava nos sepulcros. Jesus liberta esse homem. E Jesus fala para ele: agora fica aqui nesse povoado e prega, testemunha o que eu fiz na sua vida. É lindo isso, não é? Aquele homem teve um histórico de tantas coisas horríveis, mas quando ele encontrou com Jesus, Jesus Cristo mudou o viver dele e ele passou a ser um testemunho vivo do poder sobrenatural de Deus. Não deixe as suas lutas te limitar. Elas não são nada diante do Deus que olha para você e deseja depositar poder em você.
deseja curar você, deseja abençoar você, deseja conduzir você a um novo destino, a um novo caminho. Sabe, precisamos aprender com Ele, para depois fazer por amor a Ele. Precisamos aprender. Isso é diariamente. Todos os dias temos lições novas para aprender com Jesus. Para Jesus, o seu caráter importa muito mais do que a sua unção. Por isso que ele fala que alguns vão dizer, eu fiz em teu nome, eu fiz. Mas essas pessoas não tiveram um relacionamento com Deus. Elas até desfrutaram de unção, mas não deixou Jesus transformar o seu caráter. Não deixou Jesus mudar o seu coração para conduzir o seu destino à eternidade. Isso que é o mais importante para Jesus. Para Jesus, o seu caráter é mais importante. Caráter e influência estão intimamente ligados. Eu quero parar para falar um pouquinho sobre isso. Você quer ver os seus filhos andando na presença de Deus? Então deixe eles ver Jesus na sua vida. Pague o preço. Deixe os seus filhos ver que você é uma mulher de Deus. Que quando te dá um tapa na cara, você vira o outro. Você decide perdoar para que eles aprendam, olhando para você, a perdoar também. Você quer ver milagres de Deus na sua casa, na sua vida? Deixe Jesus trabalhar o seu coração. Ele é o oleiro e nós somos barro em suas mãos. Mas preste atenção. Vir na igreja é importante, é essencial. Mas ouvir o evangelho e tomar um posicionamento é fundamental. Nós precisamos tomar um posicionamento. De deixar Jesus mudar a nossa vida. De deixar que Ele molde o nosso coração, nos torne mais humildes. E às vezes vem algumas situações que nos humilham, nós nos sentimos humilhados, rejeitados. Mas esse é o momento oportuno para você deixar se parecer um pouco com Jesus. Dizer, Jesus, está doendo. Isso aqui me humilhou, me envergonhou. Mas o Senhor pode transformar isso em algo onde as pessoas vão ver o Senhor na minha vida? Vão olhar para mim e falar, só pode ser Jesus. Meu pai conseguiu vencer isso, só pode ser Jesus. Minha mãe conseguiu vencer isso, só pode ser Jesus. Minha esposa venceu isso, só pode ser Jesus. O seu amigo no trabalho vai falar, ele venceu isso? Jesus é real na vida dele. Jesus quer ser real na sua vida. Ele quer transformar áreas que você se sente tão fraco. Ele quer fazer você forte. E Ele é poderoso para isso. Quando Ele te chama para vir até Ele, Ele fala, vem como você está. Sabe, queridos, os religiosos nos tempos de Jesus, eles eram bem legalistas. E a lei dada por Moisés dizia que o homem e a mulher que fossem pegos em adultério deveriam ser apedrejados em público. E os religiosos daquela época, então, encontrou uma mulher em adultério, deixou o homem, trouxe só a mulher. E era cedinho e colocou essa mulher adúltera diante de Jesus. E os religiosos queriam pegar Jesus. E disseram para Jesus, então, agora é hora de apedrejar. A lei não diz que tem que apedrejar. E Jesus, movido pelo coração do Pai, cheio do Espírito Santo, Jesus sendo homem como nós, foi cheio da presença de Deus. Cheio da presença de Deus, Jesus falou, quem não tem pecado algum, atire a primeira pedra. Naquela hora a consciência de todos pesou, de todos, e eram todos religiosos, conhecedores da lei. Todos jogaram as suas pedrinhas no chão e saíram. Sabe o que Jesus fez? Olhou, foi o primeiro momento que Jesus olha para os olhos daquela mulher e falou, mulher, quem é que te condena? Gente, eu imagino que o coração dessa mulher saltou de alegria. Porque a pressão que ela viveu foi pior do que coronavírus. 10 vezes ou talvez 1000 vezes pior do que o que nós vivemos no coronavírus. Porque a lei dizia que ela deveria morrer por apedrejamento. Gente, o coração daquela mulher estava. De repente ela escuta aquele monte de pedras caindo. Jesus olha para ela e fala, mulher, cadê os teus acusadores? Aqueles que te condenavam, onde eles estão? Cadê eles, Jesus? E ela fala, não tem nenhum, Senhor. Ele falou, tampouco eu te condeno. Tampouco eu
te condeno. Talvez você entrou hoje aqui pensando, e eu ouço às vezes algumas pessoas dizer isso para mim, pastor, a primeira vez que eu fui na igreja eu senti tão mal, porque eu pensei, poxa, pastor é tão melhor do que eu falei, minha irmã, sou tão falha tanto quanto você. Ah, mas parece que o fulano é tão melhor do que eu. Não é. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. É a graça e a misericórdia de Deus que nos sustenta e faz com que esses pezinhos aqui caminhem pelo caminho estreito e permaneça na rocha que é Jesus. Não é a nossa força não, queridos. É graça. É misericórdia. Talvez você está com a consciência pesada hoje à noite. Jesus quer te livrar disso. Jesus quer te restaurar hoje. Jesus quer te fortalecer hoje. Jesus quer mudar o teu destino hoje. Jesus quer se revelar a você hoje. Ele quer que você tenha experiências reais com Ele. O que norteou a minha vida, que mudou o meu destino, foi o fato de entender que esse Deus que eu conheci com os meus 15 anos de idade é real. Ele não é simplesmente uma filosofia. Ele não simplesmente faz parte de uma bela pregação que me faz chorar e voltar para casa do mesmo jeito. Ele é aquele que me acorda às vezes e me dá palavras. Ele é aquele que fala comigo quando eu estou andando pelo caminho e o meu coração fica revoltado. É aquele que fala conosco quando nós quase tomamos uma decisão errada. E quando tomamos uma decisão errada também, Ele nos aponta o caminho do conserto. Ele é real. Talvez você ainda não experimentou isso. Eu quero te dizer que Deus te trouxe hoje à noite, porque Ele quer que você vá além das experiências religiosas. Ele quer que você vá além de tudo aquilo que você já viveu até hoje. Ele quer se revelar a você. Mas para isso você tem que escolher, dizer, Jesus, eu quero. Se o Senhor é real, então me faça viver um relacionamento real com o Senhor. Ele não está aqui para te acusar. Ele está aqui para te levantar. E para dizer, vai para um novo caminho. Não peques mais. Eu tenho algo muito melhor para você. Muito melhor. Para estarmos fundamentados em Jesus, precisamos aceitar também o tempo de preparo dele em nossas vidas. Presta atenção, eu trouxe algumas observações e eu vou ressaltar. Para Jesus, o que somos é mais importante do que fazemos. Então, primeiro precisamos aprender com ele. Para Jesus, moldar o nosso caráter é mais importante do que nos encher de unção. Porque se o nosso caráter está sendo moldado, seremos boas influências. A influência está totalmente ligada à intimidade. Se eu tenho intimidade com Deus, eu vou influenciar as pessoas. A unção vai fluir. Preste atenção nisso. Mas para estarmos fundamentados em Jesus, também precisamos aceitar o processo, o tempo de preparo dele em nossas vidas. E às vezes nós queremos tudo muito rápido. E ele diz para mim e para você, filha, filho, é negar a si mesmo. É tomar a sua cruz. É seguir Jesus. É como aquele hino antigo. Estou seguindo a Jesus Cristo. Eu quero ouvir os irmãos mais antigos. Olha lá. Neste caminho eu não desisto. Estou seguindo. Vamos cantar mais uma vez? Estou seguindo a Jesus Cristo. A letra eles sabem. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto mais. Precisamos ter isso claro. Estou seguindo a Jesus Cristo. Estou seguindo a Jesus Cristo. Vai ter dias difíceis? Vai. Mas atrás eu não volto mais. Quem aqui já tomou a decisão de seguir Jesus? Dá um glória a Deus aqui. Você não pode voltar atrás. Você não pode. Porque esse caminho é o melhor caminho. Você vai estar diante dele um dia. Os ensinamentos de Jesus não é simplesmente para ser ouvido, é para ser colocado em prática. Aquele que deixar o seu caráter ser trabalhado pelo Senhor, ele vai começar a viver as verdades de Jesus, ele vai conseguir ser forte ao ponto de suportar tempestades, provações, adversidades.
Mas Deus trabalha com o processo. Eu poderia aqui gastar horas falando do trabalhar de Deus na vida de José, do trabalhar de Deus na vida de Davi, do trabalhar de Deus na vida de Jesus. Jesus esperou a hora certa de começar o ministério e viveu 3 anos só o ministério. Todos os homens e mulheres de Deus aceitaram o processo, porque eles queriam um relacionamento real com Deus, verdadeiro com Deus. E para a gente terminar, eu quero contar algo que eu ouvi essa semana, que muito comoveu o meu coração. Como o pastor Paulo disse na pregação passada, e alguns dias ele tem falado, e outros pastores também já têm dito, pastores americanos têm falado sobre que os dias são maus e a igreja tem que se preparar porque as coisas vão piorar. Pastor, eu não vim na igreja para ouvir isso, mas eu tenho que te falar. Os dias são maus e as coisas ainda vão piorar. Mas se nós estamos seguindo a Jesus Cristo, se nós decidimos andar neste caminho estreito, com certeza estamos fundamentados na rocha e diante dos ventos, das tempestades, vamos permanecer. Mas os dias são maus. E ouvindo um pastor que estava junto com a igreja dele, orando no pátio da igreja dele essa semana, eles fizeram um live e eu assisti esse ao vivo dele. E eles orando ali, orando pela nação, porque é um momento político, um momento seríssimo. Seríssimo. Nós, brasileiros, temos a dificuldade de estar conectado com o que está acontecendo no país. E é muito importante nós estarmos conectados, porque moramos aqui. Devemos orar por esse país. Amém, queridos? Então, ele estava ali como americano, junto com a sua igreja, orando pela nação dele. E Deus colocou uma palavra forte no coração desse homem. Eu creio que foi o Espírito Santo. E eu creio que Deus permitiu que eu abrisse bem na hora, porque Deus queria falar comigo. E Deus colocou no meu coração para trazer para você. Ele falou assim, eu vou fazer para vocês aqui uma comparação, que é o que Jesus fez e nós lemos hoje. Com algo que Deus está fazendo borbulhar no meu coração. Ele é um homem bem forte, um pastor assim bem grandão, musculoso, alto, aquele vozeirão. E ele chamou as ovelhas, falou assim, vem cá, eu quero mostrar para vocês o que o Espírito Santo está colocando aqui no meu coração. Nós vamos viver dias difíceis ainda. O que aconteceu é o começo. E quem lê a Bíblia sabe que tem muitas profecias que se cumprirão e o rei voltará. Aleluia! O rei vai voltar. Porém, ele falou, nós vamos viver dias difíceis. E ele falou, eu quero mostrar para você o que o Espírito Santo está me falando. E eles estavam no pátio. E aí ele saiu assim do asfalto, tinha aquele lugar. Alguém ouviu essa profecia também? Não? Então, presta atenção. Tinha árvores plantadas e tinha uma árvore que era um pouco maior do que aquele pastor. E ele falou assim, presta atenção aqui no que Deus colocou no meu coração para falar para vocês. E ele foi lá e ele tentou pegar assim um pouco dos galhos da árvore e chacoalhou a árvore, chacoalhou a árvore, chacoalhou a árvore. E começou a cair folhas e folhas e folhas e folhas. E ele começou a dizer, vai vir o chacoalhar de Deus sobre a igreja. O Senhor está chacoalhando a sua igreja. A sua igreja vai ser chacoalhada. E agora algumas coisas que têm que ir embora, irão embora. Algumas folhas estão caindo dessas árvores. Essas folhas têm que ir embora. Para que os frutos venham, elas têm que ir. Mas algo sobrenatural está acontecendo com essa árvore. Ele chacoalhava a árvore de novo e chacoalhava. Por mais que eu chacoalhe essa árvore, ela não é arrancada, eu não consigo arrancá-la, porque ela tem suas raízes bem fundamentadas. E assim deve estar a igreja do Senhor Jesus, firmados na rocha, com as suas raízes bem fundamentadas, porque a igreja vai ser chacoalhada. E ele falou várias vezes, a igreja vai ser chacoalhada. Ela já está sendo chacoalhada. Muitos daqui em diante vão dizer, não precisa muito de ir ao culto. Culto passa a ser uma alternativa e não uma necessidade, uma opção e não uma necessidade. Desde que eu aceitei Jesus, para mim é essencial. Eu não consigo viver bem longe da comunhão, longe do pastorado, longe de ouvir a palavra de Deus. A igreja já está sendo chacoalhada. Nós já estamos sendo chacoalhados. Amados, o caminho é estreito. Não dê vazão aos seus desejos carnais.
Não dê vazão às suas paixões carnais. A igreja está sendo chacoalhada. O nosso coração está sendo chacoalhado. E agora é a hora onde nós devemos dizer: Senhor, eu quero estar firme, me ajuda. As minhas fraquezas estão diante do Senhor, as minhas lutas estão diante do Senhor, mas no Senhor eu sou forte. Nós, como Igreja Betel, decidimos estar orando por vocês. Na segunda-feira nós oramos muito pela igreja, pelas famílias, pelos nossos jovens, por nossas crianças. Nós precisamos levantar em oração, o exército de Deus precisa se posicionar, porque a igreja já está sendo chacoalhada. E no chacoalhar, eu quero perguntar para você: você já fez a escolha certa? Você já está fundamentado? Só as folhas que têm que ir embora, que irão? Só as coisas velhas, aquilo que já está ficando murcho, está indo embora? Ou nesse chacoalhar, as suas raízes vão se soltar e você vai se despencar? A escolha é sua, mas o caminho é estreito. E o chacoalhar é real. É com temor e tremor que eu digo isso a vocês, e ouvindo vários homens de Deus. Os tempos mudaram sim, 2020. Marcou a nossa história. Eu ouvi um grande homem de Deus também dizendo essa semana, e aquilo falou muito ao meu coração, porque eu creio nisso. Ele falou: eu creio que as mulheres que estarão grávidas, ficarão grávidas. Mulheres de Deus, casais de Deus, preparem essas crianças, porque esses serão grandes homens e mulheres de Deus, porque Jesus vai voltar. Jesus está levantando uma geração santa, que são filhos de pais destemidos, homens que decidiram andar com Deus além da religião, que estão ensinando os seus filhos a serem homens fortes, mulheres fortes, gente que teme a Deus, porque a perseguição está vindo. A perseguição está vindo, querendo limitar a igreja, querendo barrar a igreja, querendo roubar a nossa adoração, o nosso culto a Deus. E amados, a igreja está sendo chacoalhada. Preste atenção nisso. E eu te pergunto agora com todo amor, amor de pastora, como está a sua vida com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Deus está te chamando para perto, para um relacionamento de pai. Ele quer cuidar de você. Ele quer cuidar da sua casa, Ele quer cuidar da sua família. Ele quer te dar força, Ele quer te dar uma visão clara do que está se passando hoje. Não se deixe ser enganado pelo que é falso. Opte pelo que é genuíno, pelo que é puro, pelo que é verdadeiro. Ontem, conversando com uma pessoa, ela falou: pastor, eu só encontro quem me corrige. Eu falei: então é porque Deus te ama muito. Muito. Porque o Senhor diz que Ele corrige aquele a quem ama, a fim de ser participante da sua santidade. E eu sou do tipo que eu fico procurando uma correção. Às vezes eu conto para algumas pessoas as minhas falhas, porque eu gosto de ser corrigida agora. Agora eu aprendi o valor da correção, porque me ajuda a alinhar meu coração ao Senhor. Eu queria convidar você a colocar-se de pé nesse momento.